Oi, gente, eu sou o Gustavo. Esse aqui é o nosso trabalho de pesquisa operacional, onde a gente vai apresentar um artigo. O nome dele é Aplicação da Pesquisa Operacional na Redução de Custos com Manutenção Preventiva de um Operador Logístico, Criação de um Plano de Compras Otimizado. E o artigo que a gente escolheu é esse daqui. Ele foi escrito pelo Jordan Cunha da Tadayeschi, Joaquim Lima das Neves Neto, Osman Luiz de Melo e Silva, Rafaela Monteiro Ramos, Iveline Bianca Iuni Santos, e ele foi divulgado no 40º Encontro Nacional de Engenharia de Produção, em Foz do Iguaçu, no Paraná, de 20 a 23 de outubro de 2020. Então, voltando aqui, então esse estudo ele foi realizado numa distribuidora de bebidas em Castanhal, na cidade de Castanhal. O objetivo era realizar um plano de compras otimizado de itens para manutenção preventiva de caminhões, usando para isso conceitos de pesquisa operacional. A modelagem matemática ela foi desenvolvida considerando a verba mensal que eles tinham disponível, as estocagens dos produtos e as demandas mensais. E foi tudo resolvido através da ferramenta Solver do Microsoft Excel. Como resultado final, a implementação desse plano, desse estudo, reduziu o custo mensal em 11,4%. Então, é o seguinte, nas empresas que trabalham com transporte de mercadoria, é muito comum acontecer falhas durante, antes e depois do serviço. Então, é muito importante que esses profissionais, essas empresas, consigam administrar os recursos disponíveis. E uma forma de prevenir as consequências dessas falhas é através da manutenção preventiva. Então, esse trabalho desse artigo, ele tem o objetivo de realizar um estudo de caso com o objetivo de usar ferramentas da pesquisa operacional para minimizar os custos com manutenções preventivas da frota de caminhões que a empresa distribuidora tem. Isso possibilita a empresa fazer vários cenários para uma melhor gestão de compras. Então, para obter os resultados do estudo, foi usado um software computacional que solucionou o modelo matemático desenvolvido, apresentando o custo mínimo de um plano de compras otimizado. Então tá, primeiramente o estudo ele explica o conceito, né, básico de pesquisa operacional. Ele diz que é uma ciência que estuda técnicas conhecidas ou desenvolvidas de acordo com a criatividade e dinâmica de quem implanta, e aí ele usa a citação de Marins, de 2011, e o estudo da pesquisa operacional, ele se relaciona muito com a tomada de decisão para que possa gerar uma solução ótima para o problema em questão. E a pesquisa operacional, ela é trabalhada através das fases: construção de modelos matemáticos, obtenção da solução, teste do modelo e a implantação, de fato, do que foi concluído. Oi, pessoal, meu nome é Stephanie e agora eu vou estar falando do referencial teórico. O referencial teórico abordado nesse artigo foi a modelagem matemática, a programação linear, o solver e a manutenção. A modelagem matemática ela é responsável por construir cenários e mecanismos para ajudar a atingir resultados ou objetivos. E ela busca retratar a realidade. Ela é uma das etapas principais para a formulação de um problema de pesquisa operacional. E é imprescindível uma boa modelagem matemática para a obtenção de um resultado confiável. E a modelagem ela é constituída por função objetivo, variáveis de decisões e as restrições. A programação linear. A programação linear tem como principal objetivo a tomada de decisões, porque foi verificado que um dos problemas maiores das organizações atualmente é na tomada de decisões. Então, a programação linear vem para suprir esse problema, e ela consiste na representação das características de um problema em forma de um conjunto de equações lineares. E para a programação linear, o que é necessário? É necessário a gente definir a função objetivo
que é o resultado que a gente deseja alcançar com a otimização, definir as variáveis de decisão, definir as restrições que as limitações que as variáveis estão sujeitas. O Solver. O Solver é uma ferramenta que está disponível no Excel e ele é capaz de solucionar problemas pré-prontos. E ela é uma ferramenta de resolução de modelos de pesquisa operacional. Ela é possível resolver várias simulações matemáticas, gerar relatórios e ainda mais, ela é de fácil manuseio. Com ela é possível você obter o valor ideal, máximo ou mínimo. E a manutenção, de acordo com a ABNT, é o conjunto de ações que compreende o ramo industrial, como um sistema único que tem como principal objetivo manter ou realocar um equipamento, instalação ou maquinário de um determinado setor. A principal função da manutenção é manter o pleno funcionamento dos equipamentos através de intervenções corretas e oportunas. Agora eu vou falar um pouco dos tipos de manutenção. Nós temos a manutenção preventiva, que é a manutenção que será abordada nesse trabalho, que ela tem como objetivo prevenir as consequências das falhas. A gente tem também a manutenção corretiva, que ela corrige os problemas depois que eles já ocorreram. A preditiva, que trata da previsão ou antecipação de um problema. Agora eu vou falar um pouco da metodologia. Então, nosso trabalho foi um estudo de caso para solução de um problema. Foi realizada a modelagem matemática para a minimização no custo por meio da pesquisa operacional, utilizando análises quantitativas. Para a coleta de dados, os autores fizeram reuniões remotas e resolveram um modelo operacional, o modelo matemático, por meio do Solver. E com isso, com o estudo, eles obteram um resultado otimizado para as variáveis de decisões. E agora eu vou falar um pouco da caracterização da empresa, do problema e da função objetivo. Então, como que é o funcionamento da empresa? A empresa é um operador logístico de uma empresa de bebidas. Ela realiza o recebimento, armazenamento e distribuição logística para a capital. Ela utiliza um modal de transporte rodoviário. Já foi tratado anteriormente, né, que esse modal de transporte rodoviário, principalmente o brasileiro, acaba causando mais danos aos caminhões, podendo assim levar mais manutenções corretivas, o que foi o caso do trabalho. E ela possui 26 caminhões e 3 carretas, realiza em média 40 viagens. E o problema estudado consistiu na criação de um plano de compras dos itens de manutenção preventiva para o período de agosto a dezembro, em 4 tipos de troca de pneu, 2 tipos de serviços de recaptagem de pneus e 2 tipos de óleo, levando em consideração a demanda mensal da organização para a realização dessas atividades, sem atrapalhar o funcionamento da entrega. A função objetivo é minimizar o custo de gastos mensais da empresa com a manutenção preventiva. Porque, como eu falei, os caminhões e as carretas passavam por muitas manutenções corretivas, devido principalmente ao modal de transporte rodoviário. Então, às vezes, tinha troca de pneu, porque o pneu desgastava, e o objetivo é minimizar esse custo de manutenções corretivas por meio da manutenção preventiva, para prevenir essas possíveis falhas e, com isso, diminuir os custos. Agora o Raul vai falar um pouco da modelagem matemática feita no problema. Boa tarde, eu sou o Raul, vou falar um pouco do problema abordado. Nessa primeira parte, retomamos a caracterização do problema. Sabemos que o problema a ser estudado constitui na criação de um plano de compras dos itens de manutenção preventiva para o período de agosto a dezembro. Há 4 tipos de troca de pneus, 2 tipos de serviços de recapagem e 2 tipos de óleo. Isso levando em consideração a demanda mensal da organização. Nessas 2 tabelas, conseguimos relacionar as variáveis de decisão
e os custos unitários dos produtos a serem comprados e serviços a serem executados. Assim, na primeira tabela, associamos um código e sua característica, e na segunda, o custo unitário. Isso será de extrema importância, pois dará a base para a modelagem do problema e forma para relacionar as restrições. Já nessa parte, vamos à caracterização da função objetiva. Como dito anteriormente, relaciona-se nessa parte os custos dos produtos e serviços, e como queremos saber para os 5 meses finais do ano, colocamos também uma letra para caracterizar essa situação. Por se tratar de um exercício de minimização de custos em pesquisa operacional, temos também de criar restrições. Nesse caso, as restrições serão de 5 tipos. A primeira, sobre os custos. Como dito no enunciado, é igual à soma dos custos de cada um dos produtos comprados, dos serviços e dos produtos mantidos em estoque no mês, sendo CM o custo mensal e a letra final indicando o mês. A segunda restrição fala sobre a continuidade de estoque. A soma da quantidade comprada no mês corrente com o estoque do final do mês anterior deve ser igual à soma da demanda com o estoque do final do mês corrente. Por exemplo, a quantidade do pneu 1 no mês de agosto, mais a quantidade do pneu 1 em estoque no final de julho, é igual a demanda pelo pneu 1 no mês de agosto, mais a quantidade do pneu em estoque no mês de agosto. A terceira restrição se faz pela verba. Nesse caso, o saldo financeiro no final do mês anterior, mais a verba disponível no mês corrente, deve ser igual à soma do custo de manutenção preventiva do mês corrente, mais o saldo financeiro do final do mês corrente. Nesse caso, observa-se que a verba mensal disponível para manutenção preventiva considerou-se igual em todos os meses e tem o valor de 8.500. Além disso, o saldo financeiro no final de julho fornecido pela empresa foi de 500. A quarta restrição relaciona a quantidade máxima de itens e serviços. Nesse caso, quer dizer que a soma da demanda mensal com a quantidade em estoque no final do mês corrente tem que ser menor ou igual à quantidade máxima de itens que a empresa pode comprar com seus recursos financeiros disponíveis. E, com isso, conseguimos criar essas duas tabelas e restrições. Por fim, temos também a restrição de não negatividade. Essa restrição limita o valor das variáveis a números não negativos e inteiros, com exceção dos saldos financeiros, que podem ser fracionados. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o resultado e as discussões sobre os nossos resultados. Aqui, com a resolução do modelo, a gente obteve um plano de compras para manutenção preventiva dos nossos produtos, conforme está apresentado aqui na tabela. Todos os nossos produtos e de acordo com o mês de agosto a dezembro. Nós temos aqui a demanda para cada produto, de acordo com cada mês. Aqui, conforme o modelo, a gente observou que não deve ser guardado produto em estoque, porque aumenta os custos. Aqui nessa tabela nós temos o saldo financeiro para cada mês. Aqui na tabela 5 nós temos o custo mensal para cada mês, com o nosso plano, e aqui é a diferença dos custos. Analisando a tabela 4, a gente consegue ver que no mês de dezembro tem o maior saldo de sobra de recursos, R$ 5.761. Esse valor ele fica guardado de forma excessiva para o próximo ciclo. Uma maneira de otimizar esses custos é aplicar verbas variáveis por mês, e assim a gente consegue atender a demanda e elimina gastos ociosos. Aqui nessa tabela a gente pode ver que o nosso custo atual é 42 mil e que o nosso custo com o modelo matemático é 37 mil. Com o modelo matemático a gente pode observar que a gente tem uma redução nos custos de 11,48%, que corresponde a redução de R$ 4.827. Aqui, um dos eventos possíveis também de ocorrer é o pico de demanda em outro mês, diferente de novembro, quando foi o anterior. Aqui nessa tabela nós temos um novo resultado com esse novo cenário, com o pico de demanda agora em dezembro. Como a gente pode ver, aqui temos em dezembro a maior demanda.
Agora aqui na tabela 8, com esse novo cenário, com pico de demanda em dezembro, também não é estoques. Os saldos e os custos e os resultados estão mostrados aqui nessa tabela e alguns outros resultados nas tabelas posteriores que eu irei mostrar. Com isso, a maior demanda em dezembro, há um menor saldo financeiro no final do ciclo. A gente pode observar aqui, R$ 2.705. Aqui nós temos os novos custos mensais com esse novo cenário, como pode ser mostrado. E com esse novo cenário, a função objetivo tem um acréscimo no valor total e ela passa a ser 52 mil. Aqui nessa tabela 11 nós temos as variações dos valores dos custos, do custo real, do custo do cenário 1, cenário 2 e qual é a porcentagem de variação dos cenários. Com as verbas variáveis, a despesa obtida é R$ 40.294 e também representa uma diminuição no valor atual fornecido pela empresa. Portanto, a gente mostra que a aplicação de um modelo ainda gera diminuição dos custos, mesmo ocorrendo uma transferência de pico para um outro mês. Em contrapartida, a ocorrência de um novo pico também provavelmente não seria sustentada pela verba atual da empresa, uma vez que o custo atual se aproxima do real, podendo então gerar um futuro aumento excessivo nos nossos gastos pela empresa. Agora eu vou falar um pouco sobre a conclusão que teve no nosso artigo. O artigo ele foi feita a aplicação da pesquisa operacional, com o objetivo de reduzir os custos da empresa. Essa pesquisa foi aplicada na área da manutenção, e com isso foi obtido uma redução de 11,4%, com a manutenção preventiva e reduzindo os custos utilizados. Foi utilizado 2 cenários, como eu falei, com pico de demanda em diferentes meses. Essas alterações na demanda mensal acarretou efeitos significativos no custo. E com a pesquisa foi visto que não é aconselhável ter estoque nessa empresa, porque, como eu já disse, a verba disponível já é suficiente para realizar as compras das demandas. No estudo foi observada uma limitação, que é feita com a falta de registro dos dados mensais, que fez com que os parâmetros fossem estimados a partir de informações fornecidas. Mesmo assim, com essa limitação, o modelo gerou resultados importantes. Com os resultados, o autor sugeriu para a empresa que ela fizesse o registro dos dados e ajustasse essas estimativas para conseguir resultados mais realistas. Foi sugerido também para a empresa que também realizasse a administração das verbas, para se ter um valor variável em cada mês, e assim também evita o surgimento de capital ocioso, como foi observado que em alguns meses obteve um capital ocioso bem maior do que os outros. Com essa pesquisa, a gente pode notar que a pesquisa operacional é uma ferramenta importante para auxiliar a tomada de decisões gerenciais. Ela possibilitou a redução dos custos e um estudo também de medidas preventivas, que deve ser priorizado nessa empresa para evitar os desperdícios dos recursos oferecidos pela empresa.